Então, questão 5, é isso? Então vamos lá. O volume molar de um certo sólido é 142 centímetros cúbicos por mol no ponto de fusão a 1 atm e 427,15 Kelvin. O volume molar do líquido no mesmo ponto é 152,6 centímetros cúbicos por mol. A 1,2 megapascal, a temperatura de fusão é 429,26 Kelvin. Calcule a entalpia e a entropia de fusão do sólido. Então, turma, o que a gente tem aí a gente tem os volumes molares, né? Deixa eu ajeitar aqui. Do sólido. Então, volume molar do sólido, ele é 142 centímetros cúbicos por mol. Copiei esse aqui de novo, não estou na cabeça com a aula passada que eu tinha que copiar os dados, porque vocês não estavam vendo, vocês estão vendo aqui, né? Então aqui, Tom, o que a gente tem que lembrar é o seguinte, que a equação de Clapeyron, ela diz o seguinte, ela diz que dP dt é igual a delta, vou colocar assim, é igual a o delta H da transição dividido pela temperatura da transição vezes o delta V da transição, correto? Tudo bem? Então, o que ele fala aqui? Que ele dá o volume molar do sólido do líquido, né? No caso da transição, então, vai ser a fusão, não é isso? Ele dá a temperatura de fusão numa outra pressão e quer a entropia do sólido, a entalpia e a entropia de fusão do sólido, não é isso? Não sei se eu uso essa equação. Eu vou partir dessa equação aqui, não vou partir logo já da outra equação, tá? Qual é a outra equação? Quando a gente já resolve essa coisa toda, vai dar isso aqui, né? P igual a P asterisco mais delta H de fusão sobre T asterisco, né? Vezes o delta V de fusão, que multiplica T menos T asterisco, certo? Tudo bem? Então aqui eu tenho P e P asterisco, né? Ó, vamos ver aqui. Eu tenho P asterisco é 1 atm e P é 1,2 megapascal, certo? T asterisco é 427,15 e T é 429,26. Tudo bem?
Eu tenho, entre aspas, o ΔV de fusão, porque eu tenho os volumes, né? Do sólido e do líquido. E aí eu descubro o ΔH de fusão. Tudo bem? Então vamos fazer isso. Só que antes eu vou calcular o ΔV de fusão para colocar aqui, né? Para não ficar a equação muito grande. Tudo bem? Então quem vai ser o ΔV de fusão, turma? O ΔV de fusão vai ser o volume molar do líquido menos o volume molar do sólido, não é assim? Então esse ΔV de fusão, ele vai ser, quanto é o volume molar do líquido? 152,6 menos o volume molar do sólido, 142. Então esse ΔV de fusão vai ser 10,6, né? 10,6 centímetros cúbicos por mol. Tudo bem? Oi. Professor, na primeira parte da fórmula também ele tem igual delta H de tensão, isso não é delta S, não. O dPdt, ele é o ΔS de transição dividido pelo ΔV de transição, certo? Aí o ΔS da transição, por sua vez, é o ΔH da transição dividido pelo T, certo? É esse T aqui da transição, tudo bem? Então, turma, substituindo na equação, vamos lá. Aqui, o que eu quero saber? O ΔH de fusão. Então, eu já vou isolar ele aqui para ficar mais fácil, tá bom? Então, quem é o ΔH de fusão? Se eu fizer aqui, ó, o ΔH de fusão sobre o T asterisco ΔV de fusão T menos T asterisco, ele é igual a P menos P asterisco, correto? Então, o meu ΔH de fusão vai ser T asterisco vezes P menos P asterisco sobre... faltou o ΔV de fusão aqui. ΔV de fusão sobre T menos T asterisco. Tudo bem? Então agora sim eu vou substituir esses valores. O ΔH de fusão vai ser T asterisco. Normalmente a gente usa a temperatura normal, né, de fusão, que é 427,15 vezes P menos P asterisco. Quem é P? 1,2 megapascal, né? Então, 1,2 vezes 10 elevado a 6, menos P asterisco é 1 atm. 1 atm é quanto? 101.325 pascal. Certo? Hã? Eu vou passar tudo para SI, tá bom? ΔV de fusão. Aí eu não estou colocando as unidades exatamente, porque eu estou passando tudo para SI, tá, turma? Para não ficar aquela bagunça. ΔV de fusão é 10,6 centímetros cúbicos por mol. Então eu tenho que passar para metro cúbico. Como que eu faço? 10 a menos 6, né? Tudo isso sobre T menos T asterisco, que é 429,26 menos 427,15. Então, esse ΔH de fusão vai ser igual a... Vamos lá. (427,15) vezes 1,2 vezes 10 a 6 menos 101.325 vezes 10,6 vezes 10 a menos 6 sobre 429,26 menos
427,15. Deu 2.357,58, né? Arredondando. 2.358 joules por mol, que é a mesma coisa que 2,36 kJ por mol. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam? E o ΔS de fusão vai ser o ΔH de fusão sobre a temperatura de fusão, certo? Então isso aqui vai ser igual a 2.358 dividido por 427,15, que vai dar 5,52, né? 5,52 Joule por Kelvin por mol. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam? Dezesseis e 8. Então vou na ordem, 8 e 16. Beleza? Tudo bem? Então eu posso ir para a próxima. Oito, né? Vamos lá. Quando certo líquido congela a menos 3,65 graus Celsius, sua massa específica passa de 0,789 gramas por centímetro cúbico para 0,801 gramas por centímetro cúbico. A entalpia de fusão é 8,68 kJ por mol. Estime o ponto de congelamento deste líquido a 100 megapascal. Tá? Então, turma, mais uma vez, esse problema trata do fenômeno da fusão barra congelamento, certo? Então, se ele trata do fenômeno da fusão barra congelamento, eu vou usar a equação referente à curva de fusão, certo? Que é a que eu acabei de usar. Tudo bem? Então, qual é a equação que eu vou usar aqui? P igual a P asterisco mais ΔH de fusão sobre T asterisco ΔV de fusão, T menos T asterisco. Tudo bem? E agora eu vou conferir se eu tenho esse pessoal todo aqui, o que está sendo pedido, né? Então, estime o ponto de congelamento. Quem vai ser meu ponto de congelamento aqui nessa brincadeira? Esse é o cara que eu quero saber, ó. Certo? Aí vamos ver se eu tenho os outros. Na pressão 100 megapascal. Então eu tenho, né? Eu tenho P, ó. P asterisco. Quer dizer, o P asterisco ele não fala. Então se ele não fala, eu vou considerar que seja a pressão padrão, tá bom? Ou a padrão ou a normal, não vai dar muita diferença não, tá certo?
Então P asterisco eu vou considerar que seja pressão padrão. Eu tenho T asterisco? Tenho, né? Eu tenho ΔH de fusão? Tenho, não tem? Eu tenho ΔV de fusão? Não tem, mas tenho como calcular, não tem? Porque eu tenho as densidades, né? Tudo bem? Então, antes de aplicar a fórmula, de novo, eu vou começar calculando o ΔV de fusão, tá? Como é que eu calculo o ΔV de fusão aqui? Como eu tenho as densidades, eu tenho que o volume molar é igual a massa molar sobre a densidade, certo? Então, quem vai ser o meu ΔV de fusão? O ΔV de fusão é o volume molar do líquido menos o volume molar do sólido, tá? Que vai ser quem? Se eu já colocar em evidência, turma, já fica assim, massa molar que multiplica 1 sobre a densidade do líquido menos 1 sobre a densidade do sólido, não é isso? Certo? Então, o meu ΔV de fusão vai ser a massa molar do líquido. Ah, que eu falei na aula passada que faltou, né? Mas eu falei, né? Qual era? 46,1, é isso? 46,1 gramas por mol vezes 1 sobre 0,789 gramas por centímetro cúbico menos 1 sobre, quando ele congela, ele passa de 0,789 para 0,801. Então tá certo, né? A do líquido é 0,789, a densidade do sólido é 0,801, né? Grama por centímetro cúbico. Tudo bem? Então, esse ΔV de fusão vai ser, ó, já vamos ver aqui, ó, que a grama vai cancelar com isso aqui, né? Vai ficar centímetro cúbico por mol, né? 0,88. Tá, certo. Vamos deixar 0,88 então. 0,88 mas centímetro cúbico por mol, isso? Tá estranho. Vamos refazer aqui. É isso mesmo, tá certinho. Eu pensei que ia dar um número maior que 1, que multiplica 46, né? Pois é, eu tô olhando aqui. Eu fiz a conta e continuo duvidando de mim mesmo aqui agora. Centímetro cúbico por mol, certo? Aí agora a gente substitui aqui, tá? Quem que eu quero saber aqui? O ponto de congelamento é o T. Então eu já vou isolar aqui, tomo T menos T asterisco. Aqui é T menos T asterisco. Ele vai ser P menos P asterisco, tá? Vezes T asterisco, vezes o ΔV de fusão, sobre o ΔH de fusão, né? Certo? Então, meu T vai ser igual a isso tudo aqui, mais o T asterisco, correto? Então, ele vai ser T asterisco mais... Eu não vou escrever isso tudo de novo, não, tá? Vou copiar aqui. Ah, porque eu não consigo copiar. Ele pega o... deixa de preguiça, vamos escrever. T menos P asterisco, T asterisco, ΔV de fusão
sobre ΔH de fusão, certo? Então, substituindo, vai ser aqui, quem é T asterisco? É 273,15 menos 3,65, né? 273,15 menos 3,65. 269,5 mais P menos P asterisco. Eu vou usar a pressão de 1 bar aqui para ficar mais fácil. 100 vezes 10 a 6 menos 10 a 5, né? Que é 1 bar. Vezes P asterisco 269,15. E o ΔV de fusão 0,88. Apertado aqui. Professor, se eu considerar o P asterisco como o 100 megapascal, mudaria de coisa? Aí, o que você tem que fazer, por exemplo, não existe esse é o T asterisco, esse é o T. Você tem que ser coerente P com T, certo? Se eu considero que o P asterisco é o 100 megapascal, então o que eu tenho que descobrir é o T asterisco, e o T passa a ser o menos 3,65, certo? Aí aqui, turma, uma dica para você, quem é que eu vou usar como asterisco ou não? Por exemplo, aqui está pedindo a temperatura de congelamento, né? Se você olhar aqui na equação, o T aparece uma vez, agora o T asterisco aparece duas, né? Então, quando ele pede a temperatura de congelamento, sempre faça como T, porque senão você vai ter a variável aparecendo em dois lugares, aí tem que desmembrar a equação, aí vai ficar pior. Tudo bem? Então, voltando aqui é 0,88 vezes 10 a menos 6, né? Tudo isso sobre ΔH de fusão 8,68 vezes 10 a 3, né? Quilojoule por mol. Então, essa temperatura aqui vai ser, vamos lá, menos 6. Deu 272,2 Kelvin, né? Que é igual a menos 0,93, né? Graus Celsius. Tudo bem? Menos 0,9. Menos 0,93. Tudo bem, pessoal? Entendido? É, porque eu peguei o resultado arredondado, né? Agora 16, né?
Então vamos lá. A entalpia de fusão do mercúrio é 2,292 kJ por mol. E seu ponto de congelamento normal é 234,3 Kelvin. A variação do volume molar na fusão é de mais 0,517 cm3 por mol. A que temperatura a base de uma coluna de mercúrio com 10 metros de altura será congelada? Massa específica do mercúrio líquido, 13,6 gramas por centímetro cúbico. Então, turma, aqui mais uma vez está tratando o fenômeno da fusão, certo? Quais dados que eu tenho aqui? Essa é a entalpia de fusão, ΔV, ΔH de fusão, né? Esse aqui é a minha temperatura, ponto de congelamento normal, com temperatura de fusão normal, meu T asterisco, né? Variação do volume molar na fusão, esse é meu ΔV de fusão, correto? E ele pergunta a que temperatura a base da coluna será congelada. O que significa isso? Significa o seguinte, que eu vou ter, turma, vou colocar aqui, eu vou ter uma coluna de mercúrio, certo? E eu pergunto em que temperatura a base dela vai congelar. Aí você tem que pensar, por que essa base vai congelar? O que faz essa? O que pode fazer essa base da coluna congelada? Pressão, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular qual é a pressão na base da coluna e saber em que temperatura, sob essa pressão, o mercúrio vai congelar. Tudo bem? Como que eu calculo a pressão aqui nesse ponto? É a pressão hidrostática, né? Só que aqui vai estar aberto, né? Então tem uma pressão atmosférica aqui também, certo? Então isso aqui vai ser a pressão atmosférica mais ρg ρgH, certo? Porque se ela não tiver aberta, só vai ter a pressão hidrostática. Então, teria que ser uma altura violentíssima, né? Como eu estou comparando com ponto de congelamento normal, de fato a questão está mal elaborada. Deveria dizer aí que a coluna é aberta. Deveria estar explícito isso. Tá? Deveria ser dito explicitamente. Mas tudo me leva a crer que está aberto. Tá certo? Essa pressão atmosférica, turma, essa pressão atmosférica, ela é P asterisco, tá? Tudo bem? Então, o meu ρgH aqui, pessoal, vai ser P menos P asterisco. Certo? Então, quando eu colocar de novo aqui na minha equação, que é a minha equação lá? P igual a P asterisco mais, essa aqui vocês nem vão precisar anotar lá na de vocês, né? De tanto quem está vendo aqui. P igual a P asterisco mais ΔH de fusão sobre T asterisco ΔV de fusão T menos T asterisco, certo? Aí de novo, o que ele quer saber? O T, né? A temperatura, a que temperatura a base vai ser congelada, não é isso? A gente já viu da questão anterior que T é igual T asterisco
mais P menos P asterisco, T asterisco, né? Delta V de fusão sobre quem? O delta H de fusão, certo? Só que o P menos P asterisco a gente acabou de ver aqui que é o ρGH, né? Então, meu T vai ser T asterisco mais, aí ó, vai ficar aqui ó, ρGH, T asterisco, delta V de fusão sobre delta H de fusão, certo? E agora eu vou substituir. T vai ser igual a T asterisco 234,3 mais ρ 13,6 gramas por centímetro cúbico. Aí tem que passar para quilograma por metro cúbico. Multiplica por quanto, turma? 10 a 3, certo? Gravidade 9,8. Altura 10 metros, né? T asterisco 234,3. Delta V de fusão 0,517 vezes 10 a menos 6, né? Tudo isso aqui sobre o ΔH de fusão, que é 2.292, né? Multiplicando por 1.000. E aí, quanto que dá essa temperatura? Já fizeram aí? Se não, faço aqui. 234,32. Vírgula quanto? 32. 32? Só? Deu só 0,002 de diferença. É pior que é mesmo, né? Porque a pressão não mudou nada, então a temperatura é a mesma, né? O meu marido é 234,4 também não mudou muita coisa não, mas deixa eu fazer a conta aqui, pode ser arredondamento. Vamos lá, 234 234, não, deu 47, tá? Ah, tá. Vamos lá. 234,3 mais 13,6 vezes 10 a 3 vezes 9,8 vezes 10 vezes 234,3 vezes 0,517 vezes 10 a menos 6 dividido por 2.292. Deu 234,37. Eu, no 0,517, por algum motivo, eu coloquei 1. Ele ficou 0,1517. 234,37, né? Lá usei uma casa decimal só, fica 0,4, né? Que de fato, turma, vai aumentar muito pouco a pressão, né? É assim, você tem que pensar o seguinte: a temperatura de fusão ela varia muito pouco com a pressão, porque é só lembrar lá do diagrama de fase. Como é que é a curva de fusão? É uma reta quase que vertical, né? Então, um aumento muito grande de pressão provoca um aumento pequeno na temperatura. Então, uma coluna de 10 metros de mercúrio é como se fosse a pressão atmosférica é 76 centímetros, né, de mercúrio.
Então 10 metros, mas mesmo assim aumentou 10 vezes em relação à pressão atmosférica, muda pouquinho, ó, mudou 0,1 graus Celsius, né? É isso mesmo, mais uma vez o que eu estava falando, pensem no resultado, tá? Que vocês estão obtendo para ver se faz sentido, certo? 17. Vamos lá. Um estudo sobre a pressão de vapor de clorometano, Baidupun Pavlovsky publicaram dados da pressão de vapor do clorometano sólido a baixas temperaturas. Alguns dados são apresentados a seguir. Você tem dados de pressão e temperatura. Estime a entalpia padrão de sublimação do clorometano a 150 Kelvin. Considere o volume molar do vapor como de um gás perfeito e o do sólido como desprezível. Tá? Então você tem dados aí de pressão de vapor e temperatura de sublimação. Tá? Então você vai usar a equação da curva de sublimação. Né? Qual é a equação da curva de sublimação? A equação da curva de sublimação é a mesma da de vaporização, né? Da curva sólido gás, da curva líquido gás, né? Você tem essa forma aqui, ln de P2 sobre P1 igual a menos ΔH de sublimação sobre R, 1 sobre T2 menos 1 sobre T1, certo? Ou ainda, né, se eu tirar isso aqui do parêntese, isso aqui vai ficar. Eu vou em vez de P2 e P1, eu vou usar P e P asterisco, né, que nem está lá no... para ficar mais fácil da gente ver e de associar com o que a gente já viu, tá? P sobre P asterisco, aqui T e aqui T asterisco, né? Então aqui, ln de P sobre P asterisco é igual a menos ΔH de sublimação sobre R vezes 1 sobre T menos, aí vai ficar mais, né? ΔH de sublimação sobre R vezes 1 sobre T asterisco, certo? E aí, turma, essa equação é aquela que a gente viu na aula passada, na aula atrasada, que a gente fez a prática, tá? Falar em prática, o Dario avisou vocês, né, que tá com Covid. Eu saí da Covid e ele entrou na Covid, né? Só que a minha turma deu sorte que minha aula era a de tratamento de dados. Vocês acabaram perdendo duas práticas, né? Né? Então, turma, aqui a gente faz o que a gente fez lá na prática de pressão de vapor. Eu faço aqui, ó, Y igual a X mais D, certo? E aí, se eu fizer uma regressão linear entre ln de P sobre P asterisco e 1 sobre T, eu encontro o coeficiente angular da reta, vai ser igual a menos ΔH de sublimação sobre R, certo? Tem uma questão assim de regressão linear. Regressão linear é fundamental. Eu não coloquei ainda, né?
tão simples fazer uma regressão linear. Vocês já fizeram tanta regressão linear nesse semestre que tão craque, não é possível. Sai deles fez todos pra mim. Hã? Só sai deles e fez tudo. Assista, a gente não precisa. Não, mas eu mostrei pra vocês como é que faz na calculadora, não mostrei? O Dario não mostrou, não? Mas eu não coloquei um vídeo. Ah, não, coloquei só na turma prática, né? O vídeo da calculadora. Precisa. Claro que precisa. Coloca a variação de pontos de regressão linear na prova. Eu aceito fazer um ponto. É muito fácil fazer uma regressão linear, não é possível. Eu quero ver se vocês sabem. Deixa quando a gente chegar em estágio. Né? Ó, vamos lá. Vamos fazer aqui essa regressão. Vou colocar aqui os dados. P e T, né? Vamos lá. Quem são os P's aqui? 13,07, 18,49, 25,99, 36,76, 50,86, 59,56, né? T 145,94, 147,96, 149,93, 151,94, 153,97, 154,94, né? Foi. Aí, ó, para fazer a regressão linear, eu tenho que tirar eu tenho que fazer P sobre P asterisco, né? Quem é o P asterisco? É a pressão normal, né? Certo? Pressão normal que eu vou usar. Eu precisava saber a temperatura de sublimação normal, né? Faltou esse dado aqui, né, turma? Qual é a temperatura de sublimação normal, né? Não precisa não. Não precisa não. Vamos lá. P sobre P asterisco, quem é? Nem precisa de P sobre P asterisco também não, tá? Só precisa do 1 sobre T aqui. Precisa do ln do P, tá? Quem é o ln de P? ln de P e o 1 sobre T, né? Quem é 1 sobre T? Cadê a temperatura aqui, né? Certo? Agora vamos fazer a regressão aqui, tá? Cadê? Aqui, né? Não é aqui não, né? Eu não estou enxergando não, pessoal. Me ajudem aqui. Aqui é dados, aqui é estatística. É aqui, né? É esse? Pronto. Apareceu aqui para mim. Esse é o X. Esse aqui é o Y.
os resultados eu vou mandar mostrar aqui. Então vamos ver aqui, ó. E quadrado 0,99999, né? Então, os dados se ajustaram. Aí cadê os coeficientes? Tá aqui, ó. Olha o coeficiente angular. Menos 3.820,475, tá? Menos 3.820,475. Deixa eu anotar aqui. O meu A é menos 3.820,475. Certo? Então, quem é esse meu A? Então, meu menos ΔH de sublimação sobre R é igual a menos 3.820,475. Então, ΔH de sublimação vai ser menos não, porque tem um menos do outro lado, né? Então, 3.820,475 vezes o R, que é 8,3145. Então, o ΔH de sublimação vai ser igual a 31.765, né? Joule por mol, que é igual a 31,77, né? 31,77 kJ por mol. Tudo bem? Simples, não é não? É simples, é o ponto que você tem achado na regressão ali, tá tudo bem. Depois que acha a regressão, tudo. Então, fácil. Se há uma exceção, a gente leva o notebook, a saída resolve, depois guarda. Se eu tivesse na prova, eu faço o que deixar nesse grande. Mas fácil. Na calculadora você faz, é só digitar, pá. Eu vou tentar lembrar de colocar o vídeo, mas é só você digita no YouTube, regressão linear calculadora. Nossa, eu espero que não. Nesse caso, ele sempre foi o eixo X sobre a curva e o eixo Y. Aham. Você pode fazer direto LN de P. Pode ver que eu nem usei o P asterisco, que tanto faz aqui. Os termos que eu não conheço, todos vão para o intercepto. Por isso que eu fiquei lá preocupado com a temperatura, mas ele vai estar no intercepto. Basta eu saber o coeficiente angular. Tá certo? Qual? 6. Então vamos lá. A pressão de vapor de uma substância a 20 graus Celsius é 58 kPa. E a sua entalpia de vaporização é 32,7 kJ por mol. Estime a temperatura em que a pressão de vapor é 66 kPa. Então, turma, observem aí. Eu tenho a pressão de vapor a 20 graus Celsius e quero saber a temperatura
na qual a pressão de vapor é 66 kPa. Certo? Então, a curva, e aqui eu tenho a entalpia de vaporização, então eu vou usar a equação da curva líquido-vapor, que é igualzinha que a gente acabou de usar da sublimação, só que é para vaporização. Então, essa aqui vai ficar simplesmente Ln, agora sim eu vou usar P2 sobre P1, igual, menos o ΔH de vaporização agora, né? Sobre R, 1 sobre T2 menos 1 sobre T1, certo? Aí, ó, eu tenho aqui, ó, T1, P1, P2, falta o T2, e o ΔH de vaporização está aqui, certo? Então aqui fica mais fácil eu isolar esse T2, né, antes de substituir, senão vai ficar uma confusão de número, tá bom? Então vamos fazer aqui, ó, Ln de P2, vou fazer assim, na verdade, 1 sobre T2 menos 1 sobre T1 é igual ao lado esquerdo dividido pelo lado direito, né? Então vai ficar menos o Ln de P2 sobre P1 vezes R sobre o ΔH de vaporização. Certo? Não é isso? Então o meu 1 sobre T2 vai ser igual a 1 sobre T1, que eu estou passando para o outro lado, menos o Ln de P2 sobre P1 vezes o R sobre o ΔH de vaporização. E agora eu vou substituir os valores, tá? Então, 1 sobre T2 vai ser igual a 1 sobre T1, que é 293,15, né? Menos Ln de P2 é 66, né? 66 dividido por 58 kPa, pode deixar kPa para dividir as pressões, né? Vezes o R, 8,3145, sobre o ΔH de vaporização, que é 32,7 vezes 10 elevado a 3, não é isso? Então, o 1 sobre T2 vai ser igual a vamos lá. Sobre 293,15 menos o Ln de 66 por 58 vezes 8,3145 dividido por 32,7 vezes 10 a 3, né? Então, o 1 sobre T2, ele vai dar 3,38 vezes 10 a menos 3. Então, é só inverter isso aqui, que eu vou encontrar que o T2 ele é igual a 296, certo? Kelvin. Tudo bem, pessoal? XIX.
vamos lá. Em uma investigação sobre as propriedades termofísicas do tolueno, Goodwin apresentou duas expressões analíticas para duas curvas de coexistência. A curva da coexistência do sólido com o líquido é dada por pressão em bar igual a P3 em bar mais 1000 vezes 5,6 mais 11,727x vezes x, em que x é T sobre T3 menos 1 e a pressão e a temperatura do ponto triplo são P3 igual a 0,4362 e T3 igual a 178,15 respectivamente. A curva líquido-vapor é dada por ln de P em bar igual a menos 10,418 mais 21,157. Coloquei o menos duas vezes aí, né? Mas era para ter só um. Menos 15,996y e por aí vai. Em que y é igual a T sobre Tc, que é igual a T sobre 593,95. Faça o gráfico das curvas de equilíbrio de fase sólido, líquido e líquido vapor. Aí aqui, turma, para fazer os gráficos tem que ser num programa, né? Essa é só lendo anunciado. Na prova aí realmente aqui não dá, né? Não é uma simples regressão linear. Para fazer o gráfico, regressão linear é simples. Então aqui eu sugiro vocês fazerem como exercício, colocando Sai Davis, né? É um exercício interessante, tá? Isso aqui. Então você coloca no Sai Davis, tá, pessoal? Eu não vou fazer aqui, eu posso fazer depois e mandar para vocês os gráficos, tá? Mas não tem como cair na prova desse jeito aqui. A letra A. A letra B, aí sim, aí dá para fazer, né? Estime o ponto de fusão padrão do tolueno. O que é o ponto de fusão padrão? É o ponto de fusão na pressão padrão, certo? Qual é a pressão padrão? 1 bar, não é isso? Então, turma, eu vou fazer isso aqui, né? P igual a 1 bar, não é isso? Então eu vou substituir nessa equação aqui, ó. Eu vou pegar essa equação aqui e igualar a 1, essa primeira, tá? Essa aqui, ó. Tudo bem? E aí eu vou achar o valor de x. Então, ó, vão me falando aí que esse aqui eu vou esquecer. Vai ser. Vou fazer 1 é igual a P3 mais 1000 vezes 5,6 mais 11, quanto? 727, é? X vezes x, certo? Então 1 vai ser igual a, vamos substituir logo o valor do P3. Cadê o P3? 0,4362, né? Então 0,4362 mais, quando eu multiplicar aqui, toma 1000 por 5,6 é 5.600 vezes x, então fica 5.600 x, né? Mais 11.727 x ao quadrado, né? Então vai ficar 11.727 x ao quadrado mais 5.600 x mais 0,5638, né? Que é 1 menos 4,362, é isso aqui, né? Acho que é, me corrijam se eu estiver errado. Igual a 0. Tudo bem? Hã? Ah, é negativo, é o 1 que vai vir para cá, tá? É isso mesmo, obrigado. Pronto, aí o delta B ao quadrado menos 4AC, né?
equação de segundo grau. 5.600 ao quadrado menos 4 vezes, vai ficar mais, né, por causa daqui, 11.727 vezes 0,5638, que é igual a, vamos fazer essa conta aqui, (5.600 ao quadrado mais 4 vezes 11.727 vezes 8,3 a 5638. Não, deu isso não. Meu, deu 3,14 vezes 10 a 7. Confiram aí pra mim então. 3,14 vezes 10 elevado a 7. Esse foi o meu. Então x é igual a menos 5.600 mais ou menos raiz de 3,14 vezes 10 a 7 dividido por 2 vezes 11.727. Aqui, turma, já dá para ver que não pode ser mais ou menos, porque senão vai dar negativo. Esse x não pode dar negativo, né? Senão seria temperatura negativa. Tudo bem? Você já fica só com a solução positiva, tá? Então, quanto que vai dar? Vamos lá. X é igual a menos 5.600 mais deu 10 a menos 4, certo? Aí quem é o x? X é igual a t sobre t, 3 menos 1. Certo? Então, t sobre t3 é igual a x mais 1. T é igual a T3 vezes x mais 1, né? Então, meu T vai ser igual a... Quem é o T3? 0,4362 vezes 10 a menos 4 mais 1. Então, isso aqui vai dar quanto? Hã? Ah, eu troquei, né? Troquei? Troquei, né? Ah, é. Isso mesmo. Obrigado. O T3 é 178,15, né? Então vamos calcular aqui, né? 178,15 vezes o meu x mais 1, né? Tá quase, né? Deu 178,17, né? Tudo bem? Deu isso mesmo no gabarito? Deixa eu conferir aqui. Não, deu 112. Não, é 178,18. Mas é 17, né? Aqui faz uma diferençazinha. Vou corrigir o gabarito depois, tá? Aí continuando, né?
Letra C. Estime o ponto de ebulição padrão do tolueno, tá? Aí o ponto de ebulição eu tenho que usar a curva de vaporização, líquido-vapor, né? Isso significa resolver essa equação aqui, né? Colocando ln de 1 igual a 0. Aí essa equação aqui você não resolve também na prova. Essa aqui tem que ser um método numérico, tá? Ou você coloca no Wolfram Alpha. Com o quê? Com o Google? Vamos voltar para a prova online, né? Como assim? Como assim eu não ia ter o trabalho de corrigir? Ah, não. Não, mas mesmo na prova online eu corrigia para ver se fez os cálculos direitinho. Após que eles deixavam aberto, a gente era que sai uma vigília da enfermagem. Eles colavam. Não, a minha prova, na época do online, né? A minha prova não era no Moodle. Eu mandava por e-mail a prova. Você tinha que responder na folha e me mandar de volta por e-mail. Assim, bem que o online ia ser bom só pra você. Só que aí tava liberado tudo também, né? No final das contas. Eu fazia era falar, ó, pode usar o Wolfram Alpha, o que vocês quiserem aí. Aí a prova era só de print de novo. Não, eu pedia pra mandar os prints do Wolfram. Pedia. Pra essa pessoa pelo menos esqueceu o Eles viram o trabalho pelo menos. Não, tem uma questão aí que não é que eu não sei fazer. Chega na. Eu não sei lá, eu erro a calculadora e dá uma risada errada e pronto. É tipo eu, mas eu faço assim tá certo. Incrível. Mas aí, turma, essa aqui só assim, tá? Então não tem como a gente resolver. Você pega essa equação igual a 0, tá? Eu tenho a impressão que faltou alguma coisa aqui nessa equação, tá? Como tem 2 menos... Quero fazer alguma coisa no meio. E tá... tem algum termo em Y aqui. Eu acho que isso aqui é sobre Y, se eu não me engano. Mas eu vou conferir, tá? Aí aqui, vocês querem que eu resolva? E a letra dela? No Wolfram. Não vai ter como fazer, tem. Tá, eu vou resolver e mandar para vocês também o resultado, tá bom? Eu vou colocar aqui, na verdade, que eu vou colocar esse arquivo no Moodle, né? Aí eu coloco essa resolução aqui, coloco um gráfico, tudo bonitinho, tá? E a letra D, calcula a entalpia de vaporização do tolueno. Precisa da C. Precisa da C. Porque aí o que você vai fazer? Quem que vai ser a entalpia de vaporização do tolueno? Aí você vai usar a equação de Clapeyron, né? Só que aqui não é tão... Precisa da C, mas ainda assim não é tão simples, tá? Deixa eu só começar ela aqui. Porque aí você tem que usar aqui, ó. Você não vai usar a equação de Clapeyron, não. Você vai usar a de Clapeyron, que a de Clapeyron é usando a aproximação, né? Qual é a de Clapeyron? dln de P dt é igual a delta H de vaporização sobre RT ao quadrado, né? Oi. Professor, mas por exemplo, na 16 fala para a gente calcular o I. E aí, primeiro a gente pede para a gente a equação de Clapeyron e depois a gente fala de Clapeyron. Aí que a gente usa como erro, assim como o valor tabelado, vai ser a nossa Clapeyron. Não. Para calcular o erro, né? Normalmente como é que você calculou? O erro é o valor real menos o calculado dividido pelo real, né? Quem que você vai considerar o valor real?
a equação de Clapeyron, porque ela não tem aproximação. A de Clausius-Clapeyron você faz aproximações. Você entendeu? É que nessa questão de dinheiro tem, não sei se me engano, se pediu, tem uma que pede para calcular o DPDT usando uma desse tipo de equação e a outra. Essa daí é D de ln de P. Eu não sabia que vai ser ln de P para P. Quem é a derivada do ln de P? 1 sobre P. Então, vou colocar aqui de lado. dln de P dt é 1 sobre P dp dt. Certo? Que é, imagina que isso aqui é uma função. Lembra lá do cálculo, né? Derivada de uma função é a derivada vezes a derivada da interna, né? Então, a derivada do ln de P é 1 sobre P e a derivada da interna é dp dt. Só que aí, tipo assim, meio que isso aí, eu já sabia que se você não vai lá no slide, tem você resolvendo, pegar no ln. Mas sem resolver ln, o P já está multiplicando do outro lado. Então, como se você tivesse passado de isso, exatamente. Só que eu não tenho valor de P nessa questão. Na 16 não tem não? Não, é na 14. É 16, é 14, né? Na 14 não tem valor de P. Aí eu fiquei assim, e agora? Tá, deixa eu só concluir aqui, eu volto para lá, tá? Então aqui, turma, nessa aqui, o que você tem que fazer? Você tem que derivar o ln de P, que é aquela função que está lá, né? Você tem que derivar essa função e igualar a ΔH de vaporização sobre RT ao quadrado, para achar o ΔH de vaporização, certo? Só que aí essa função aqui, ela está em função de y, né? Então, ou você pega o y e substitui por t sobre tc em todo lugar aqui, ou você usa essa propriedade aqui das derivadas, que é a seguinte. Que é o seguinte, você vai fazer aqui, você vai derivar em relação a y, certo? dln de P dy vezes dy dt, certo? Tudo bem? Você vai derivar em relação a y e depois vai multiplicar pela derivada de y em relação a t. E quem é dy dt? Como y é t sobre tc, dy dt é 1 sobre tc, né? Porque isso aqui é uma constante. Certo? Então basta multiplicar, fazer a derivada em relação a y e depois multiplicar o resultado por 1 sobre tc. Tudo bem? Mas na dúvida basta substituir lá, né? Mas existe um propósito, né? Por que você faz cálculo 1? É porque você... Nossa, não, mas o cálculo 1 que a gente teve era assim, vou acabar com a sua vida e não quero que você faça. Porque não era possível, era tudo menos o cálculo. A pessoa acabava com você. Você tinha que chorar, nem se molhar pra você tem. Tem que ter o cálculo, né? Fui um dia tirar um dia pra fazer uma questão à mão, assim, não tem como. Ô, Brenda, na questão 14 ele fala assim: P de vaporização de um certo líquido é 14,4 kJ por mol a 180 Kelvin, que é o seu ponto de ebulição normal. Então o P que você vai usar aí é a pressão normal, que é um ATM, certo? Esse trem que me pega, tipo, umas coisas que tá implícita que eu tenho que ligar. Então, aí agora dá pra fazer. Aí então eu vou pegar essa daqui, que é sem aproximação, e fazer o cálculo com base nela como se fosse o tabelado, né? Isso. Tudo bem, turma? Eu vou parar por aqui então.